Shalom Ubraha, isso acontece na Semana Santa. Unge a sua casa. Você vai se perguntar como sei o que vou dizer. E se você está atento às profecias que Deus me dá, vai perceber que Deus me tirou do meu corpo e me levou ao Vaticano. Isso acontece na Semana Santa, durante os 3 principais dias da Semana Santa, que são considerados sagrados no Vaticano, na Igreja Católica. Deus me revelou que isso ocorre em várias partes do mundo. No próprio Vaticano, são realizados alguns rituais, são feitos alguns sacrifícios, meus estimados, e satânicos, sacrifícios totalmente aberrantes. E eles fazem isso, ouça bem, porque aqui dentro do Vaticano há muitas elites. E você talvez vá se perguntar, como eu sei disso? Porque o Senhor me mostrou assim. Isso acontece nos dias da Semana Santa. No Vaticano, preste bem atenção em subterrâneos, em cavernas que existem lá embaixo, que se a polícia investigasse por lá, perceberia do que estou falando. São realizados alguns rituais, que Deus me mostrou que isso acontece, especificamente, preste bem atenção, para poder enviar envios para diferentes partes do mundo e para diferentes nações. E é por isso que em dias como este, há pessoas que têm avistamentos e veem criaturas demoníacas, e veem criaturas que são principais em suas casas, ouvem vozes em seus bairros. Ouvem-se passos, ouve-se gente como se estivesse arrastando correntes, e são maldições. E são, prestem atenção, entidades que são delegadas a diferentes bairros, a diferentes comunidades, a diferentes distritos, em cidades e lugares. E é por isso que eu quero que todo mundo que está ouvindo este vídeo ore pela sua casa, honre seus filhos, porque nem tudo o que você vê é, nem tudo o que você acredita é. Porque nem tudo que reluz é ouro, e por isso unge a sua casa. Porque te dizem uma coisa lá do Vaticano, mas na realidade se praticam outras. Quem dá as boas-vindas ao anticristo? São eles mesmos, meus estimados. Alguns conglomerados da elite serão os principais em dar as boas-vindas ao homem do pecado. Então fique atento ao que estou te dizendo. Você vai perguntar, como eu sei disso? Que provas eu tenho? Só a revelação e a palavra de Deus que o Senhor me deu e se cumpriram são minhas provas tangíveis. O subterrâneo que Deus revelou em Nova York foi descoberto. Quem acompanha as notícias sabe o que ocorreu quando isso aconteceu. Graças a Deus, ao que parece, meu vídeo de profecia que fiz em agosto do ano passado chegou às autoridades, irmãos, de Nova York. E parece que viram, irmão, viram o vídeo e procuraram lá embaixo, irmão. E muita gente também denunciou isso, irmão. Disseram que ouviam barulhos. Ao investigarem, irmão, chamaram a polícia e acharam um subterrâneo. Deus me disse que isso seria revelado. Ele mostrou. Se você viu esse vídeo, percebeu que eu falei sobre isso. E Deus me falou isso, irmão, com localização, me falou com data, com nome, tudo. E me disse, onde está o principal? No Vaticano, mas a polícia nunca vai procurar lá. Sim, procuram nos subterrâneos de Nova York, mas no Vaticano não. Por quê? Porque eles comandam. Isso numa elite sólida. Enfim, digo que você deve ter cuidado. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus. E que a suposta Semana Santa, como muitos chamam, é coisa de homens e de católicos. Porque santos deveriam ser todos os nossos dias. Não só uma semana nem 3 dias. Deveriam ser todos os nossos dias. E também não se sabe se nessa semana, geograficamente, foi onde Cristo morreu e ressuscitou. Já que o calendário deste lado do mundo é diferente do calendário hebraico, do calendário israelense que era usado naquela época. Ou seja, isso é pura tradição humana, vinda do Vaticano, vinda de Roma. Mas, por que eu faço este vídeo? Para que, volto a repetir, as pessoas unjam suas casas, unjam seus filhos. Porque as agendas estão prestes a se manifestar. Agendas que foram geradas nas cavernas, em subterrâneos, nos quartos, nas câmaras mais secretas desse lugar chamado Vaticano, que funciona como uma nação. Funciona como uma nação e seu presidente. Vocês já sabem quem é. Agora revelo segredos que podem até me custar a vida. No entanto, sim, como essas autoridades de Nova York me ouviram e procuraram lá embaixo no túnel que revelamos nos Estados Unidos, em Nova York. Então que façam o mesmo, irmão, aqui no Vaticano e vocês verão do que estou falando. Porque aqui está a maior, meus estimados. Mas como há uma ordem vinda de cima, eles nunca vão procurar ali, meus estimados. E o que eu digo vai se perder como loucura.
E o que eu digo, então, vai passar simplesmente como mais uma loucura, é assim que muitos vão encarar. Porque, bom, eu sei, muitos religiosos, aos quais este vídeo está tocando na ferida. E as pessoas não querem entender, irmão, que Cristo está voltando. As pessoas não querem entender que o fim está próximo. As pessoas não querem entender que fomos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo. Não devemos seguir tradições humanas, tradições de pessoas que passam o ano inteiro bebendo, o ano inteiro fornicando, adulterando, o ano inteiro, irmão, passam idolatrando. E apenas 3 dias do mês de março, para eles são santos, ou de abril em algumas ocasiões, que eles chamam de Semana Santa. Que hipocrisia tão grande, irmão! Nem os fariseus se vestiram com tanta hipocrisia como a humanidade hoje em dia. Fomos chamados para viver uma vida casta, para Deus em santidade, uma vida separada para Ele. Mas as pessoas, irmão, acham que enganam a Deus. Por isso João Batista disse: vocês são uma geração de víboras. Quem ensinou vocês? Quem disse a vocês que acham que podem escapar da ira de Deus? Quem ensinou vocês, irmão? Porque o próprio João ficou impressionado com esse povo que fazia as coisas e depois queria escapar do juízo de Deus. Ainda tem gente assim hoje em dia, irmão. Vemos os bêbados, vemos de tudo, irmão, que passam o ano inteiro assim, irmão, criticando, falando 30 mil coisas, fazendo 40 mil coisas, e só nesses 3 dias da suposta Semana Santa. Pois é, quando vem, bom, para se mostrar, irmão, fazem até via sacra, se passando por Jesus. Ouça isso, irmão. As pessoas não entendem que precisam voltar para Deus, que precisam, agora mais do que nunca, buscar a face de Deus. Estamos em tempos perigosos, estamos em tempos difíceis, estamos em tempos, irmão, últimos tempos, e as pessoas não querem perceber isso que estou dizendo, irmão. Eu digo isso porque Deus me tirou do meu corpo, me levou ao Vaticano, e eu vi, irmão, o que acontece lá, e lá eu vi câmeras secretas, e lá eu vi o que se faz, que eu deixei registrado em vídeos de profecias para 2024, irmão. Tudo o que Deus me disse se cumpriu. Tudo o que eu falo, irmão, é com nome, com endereço, com sobrenome, com data. Não preciso de apresentação. É igual a profecia que eu dei em agosto, onde eu disse que vi um plano, irmão, do Vaticano com o Papa e vi que ele assinava um documento. Irmão, o que o Papa assinou? O Papa assinou a legalização, escute bem, para dar sua bênção a casais do mesmo sexo. Quando foi que eu dei essa profecia, irmão? Essa profecia eu dei em agosto do ano de 2023. Ou seja, nós subimos porque os vídeos eu fiz em julho, mas foram postados em agosto. Agosto de 2023. E quando se cumpriu? Em dezembro do mesmo 2023. Profecia que eu dei com data, que eu disse que ia acontecer para o final de 2023. E eu disse, como foi que eu vi o Papa, irmão, assinando isso, junto com outras pessoas também? E foi exatamente assim, irmão. Ficou famoso. Última hora. O Vaticano determina que dá permissão para a bênção a casais do mesmo sexo. Saiu de onde, irmão? Do Vaticano. O mesmo que o maluco me dizia. Foram os mesmos que tiveram que ficar em silêncio quando viram o cumprimento dessa profecia com nome, com sobrenome, com data. Tiveram que ficar em silêncio porque o que Deus fala se cumpre agora. Eu não estou falando por falar. Eu não estou falando por falar. Nem todos entendem essas questões espirituais. O carnal, diz a Bíblia, não percebe as coisas do Espírito. Quem é carnal, irmão, não entende nada do que estou falando, porque a profundidade das minhas palavras é tão forte que isso não é para simples. O que eu falo não é para simples. Tem gente que é simples de mente e simples de espírito. Por isso, não conseguem ver além da palavra de Deus. Não conseguem ver. A profundidade é do reino. Por isso a Bíblia diz que a palavra não é só para ser lida, mas para ser examinada. Nem todo mundo sabe examinar a palavra. Isso não é para simples. O que eu falo não é para pessoas de mente limitada, é para gente que possa discernir e ver no espírito o que estou falando, porque isso vai além. Assim como Deus tirou Ezequiel do seu corpo e o levou ao templo e lhe mostrou o que Deus mostrou a ele no templo. A Ezequiel, ele mostrou as bandalheiras, mostrou as façanhas diabólicas que faziam. Muita gente aqui tinha um altar, irmão, de idolatria no templo, e Deus tira Ezequiel do seu corpo e mostra isso para ele e diz: olha como esse povo está. Assim como antes, Deus me tira do corpo e me leva ao Vaticano e outros lugares que contarei depois. Já me foi revelado quem é o homem do pecado. Quem é o homem do pecado, quem é o anticristo, para que você entenda melhor, mas o nome dele é o homem do pecado.
O anticristo é o espírito que entrará nele, mas já sei onde está esse homem. Quem é ele? Já me foi revelado onde ele está, mas ainda não posso dizer por quê. Ainda não chegou o momento de falar, pois se eu adiantar, isso pode me custar a vida. Aguardo o tempo de Deus para divulgar essa notícia mundial. Eu não sou um Zé Ninguém que vem te contar algo que inventou, que tirou de um conto da carochinha do Pepito. Não estou falando qualquer coisa, estou falando a verdade, estou falando da Bíblia, estou falando de revelação genuína. E como prova disso, de testemunha, tenho todas as profecias que se cumpriram comigo, dadas com nome, com sobrenome, com data, com lugar, com endereço, porque o Deus de Israel a quem eu sirvo é o Deus verdadeiro. O trabalho, preste atenção, do sistema hoje em dia é tentar desarticular o profético e fazer as pessoas entenderem que quem está errado é o profeta. Assim como nos tempos de Elias, que o sistema queria fazer entender que quem estava errado era Elias. Quando Elias não estava errado, quem estava errado era o povo e era o sistema, eram os reis. Atualmente, vivemos tempos piores que os de Elias. Chamam o mal de bem e o bem de mal. Por isso, naquele tempo, apedrejavam os profetas. E só Elias achava que tinha ficado só ele. Até que Deus disse para ele: olha, tenho mais por aí. Mas o detalhe é que o profeta luta contra o sistema. E por isso, não vão conseguir me calar, porque eu vou dizer o que Deus me disser. Por isso querem me silenciar, porque eu vou contra a via corrente. Eu falo contra o sistema porque é isso que o profeta faz. O profeta vai contra o sistema. E isso não é entendido por qualquer simplório, qualquer mortal. Isso é para gente espiritual. O espiritual discerne as coisas do espírito, segundo a Bíblia, e julga tudo porque avalia pelo espírito. Aquele que tem o espírito pode julgar todas as coisas, mas quem não entende isso só vai criticar, só vai atacar, só vai jogar pedras. Mas isso nem me abala. Por quê? Porque eu continuo cumprindo a missão. E os resultados e evidências continuam surgindo. As pessoas testemunham o poder de Deus ao vivo. Estão vendo, irmão? O que Deus diz, se cumpre. Está tudo documentado, irmão. Quando profetizei, está se cumprindo hoje. Outras já se cumpriram ou estão se cumprindo. Tudo está aí com data, nome, sobrenome e endereço. As coisas de Deus são sérias. Hoje só queremos pedir, no meio desta Semana Santa, que você unja sua casa agora. Fique em casa, orando, jejuando, buscando a Deus, orando pela sua família, pelos seus. Recebi muitos relatos, muitas mensagens de muita gente que relatam sentir presenças estranhas em suas casas. Relatam presenças estranhas em casa, ouvir correntes, ver cães gigantes e espíritos imundos em forma de crianças, especialmente agora e na Semana Santa. O motivo seriam rituais realizados nesses locais, enviando feitiçaria para o mundo inteiro e satanismo para as gerações que estamos vivendo. Porque as pessoas não querem perceber, irmão. Lutamos contra um sistema perverso que chama o bem de mal e o mal de bem. Jesus nos enviou ao seu povo, aos seus discípulos, como ovelhas no meio de lobos. Mas o Senhor diz: confie, eu venci. Vocês também vencerão. Cremos que essa luta será vencida pelo povo de Deus. Porque Cristo já nos deu a vitória nas cruzes do Calvário. Então, povo de Deus, oremos. Porque a cada dia somos mais. Começamos com 12 e hoje somos bilhões no mundo. A fé está se espalhando. Deus te abençoe e te guarde. Outro hermano e profeta Diony de la Rosa. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Siga-me no Facebook e para a oração nos inscreva no perfil Diony de la Rosa. No Instagram como Profeta Diony de la Rosa. Nosso ministério não possui orfanato. Se pedirem dinheiro em meu nome nas redes, não sou eu. Nossa página do Facebook não pede dinheiro a ninguém e não tem nenhum orfanato. São contas falsas criadas por pessoas que nem têm seguidores. Nossa página original, Diony de la Rosa, tem 300 mil seguidores. Então cuidado, não se deixe enganar. Se você receber uma mensagem, não somos nós. Nosso ministério não tem nenhum orfanato. Shalom Ubrahá.